No terceiro dia da minha lua de mel, meu marido vendeu meu corpo para o meu próprio pai por R$ 1 milhão em cruzeiros na época. Os dois brindaram com champanhe enquanto eu chorava trancada no quarto. A vingança veio na forma de um cheque que eles não sabiam que eu tinha guardado. Boa tardezinha para vocês, meus queridos e minhas queridas. Aqui é a Alana Damasceno Correia, com meus 72 aninhos bem vividos, viu? Nasci em Penedo, nas margens do velho São Francisco, mas hoje moro aqui em Maceió, Alagoas, onde o mar é tão azul que parece um pedacinho do céu caído na terra. Todo dia, cedinho, eu acordo com o barulhinho das ondas e agradeço por mais um dia de vida. Hoje mesmo, antes de começar a gravar esse vídeo, eu estava sentada na minha varanda com uma xícara de café bem quentinho, olhando para o mar da praia de Pajuçara. Minha casinha não é grande não, viu? Mas daqui eu vejo o mar, e isso para mim é uma bênção. Tenho minhas plantinhas todas na varanda, meus pés de manjericão, hortelã, alecrim, tudo cheirosinho que só. Quando a maresia bate e mistura com o cheiro das ervas, parece que tá tudo certo no mundo. O que eu mais gosto de fazer hoje em dia é fazer crochê e vender minhas pecinhas numa feirinha aqui perto. Faço toalhinhas, tapetes coloridos, jogos de banheiro, tudo com aqueles pontos que aprendi com minha avó lá atrás. Cada peça que faço, coloco um pedacinho da minha história, sabe? E o pessoal gosta, viu? Principalmente os turistas que visitam Maceió. Eles levam um pouquinho de Alagoas nessas linhas coloridas. Comecei com o crochê ainda mocinha, mas só fui levar a sério depois dos 50 anos. Antes disso, a vida era correria demais. Depois que tudo aconteceu, bem, o crochê foi minha terapia. Cada pontinho era como se eu tivesse costurando de volta os pedacinhos da minha alma. Hoje, o dinheirinho que ganho ajuda a complementar minha aposentadoria. Mas faço mais pelo prazer mesmo, de criar com minhas próprias mãos. Aqui onde estou gravando é meu cantinho especial. Tenho umas fotos antigas na parede, da época que o mundo era em preto e branco, como dizia minha neta. Ali no canto tem o porta-retratos, com a foto dela se formando na faculdade, a primeira da família. Do lado tem aquela mesinha de madeira que meu vizinho, seu Adalberto, fez para mim. É nela que coloco meu radiozinho para ouvir os programas de forró e as notícias da manhã. Ah, meus queridos, antes de eu começar a contar minha história, queria pedir uma coisinha para vocês. Se puder, clica naquele botãozinho de gostei e se inscreve no canal. Isso ajuda muito essa velha aqui a continuar contando suas histórias e quem sabe ajudar alguém que está passando por alguma dificuldade parecida com a que eu passei. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha quando o corpo tá cansado, mas a mente ainda quer um pouquinho de conversa? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje eu vou contar para vocês uma história que por muito tempo eu guardei aqui dentro, como um espinho encravado no coração. É sobre como a gente às vezes confia nas pessoas erradas, naquelas que dizem que nos amam, mas que na verdade só veem a gente como mercadoria. Minha história não é fácil de ouvir, nem foi fácil de viver, mas eu sobrevivi para contar. E talvez possa ajudar alguém que está passando por algo parecido. Tudo começou há muitos anos, quando eu era uma mocinha cheia de sonhos, filha de um homem poderoso que me tratava como se eu fosse uma joia preciosa. Mal sabia eu que joias podem ser vendidas. Eu nasci em Penedo, naquela beira do rio São Francisco, num tempo em que a vida parecia mais simples, mas nem sempre era, viu? Meu pai, Inácio Damasceno, era dono de 2 usinas de açúcar e de meio mundo de terras por aquelas bandas. Um homem que quando entrava num lugar, todo mundo percebia. Alto, sempre de terno bem passado mesmo no calor danado de Alagoas, e com um jeito de falar que fazia as pessoas se calarem para escutar. Minha mãe, Dulcineia, era o oposto. Pequenininha, falava baixo, vivia na sombra do meu pai. Ela era de família tradicional também,
mas depois que casou, parecia que foi murchando como flor sem água. Hoje eu entendo que ela vivia com medo, mas naquela época eu achava que era só o jeito dela mesmo. Tenho duas lembranças fortes dela: o cheiro de alfazema que usava e as mãos sempre ocupadas com bordado. Nós morávamos numa casa grande, dessas antigas de fazenda, com varanda em toda a volta, assoalho que estalava quando a gente pisava e um quintal tão grande que eu e meu irmão brincávamos de esconder sem nunca usar o mesmo lugar duas vezes. Meu irmão Ernesto era 3 anos mais velho que eu. Ele era o xodó do meu pai, o herdeiro que ia tocar os negócios. Desde pequeno, meu pai levava ele para conhecer as usinas, enquanto eu ficava em casa aprendendo a ser moça de família. Nossa casa tinha um salão enorme, onde meu pai recebia os amigos importantes da região: políticos, outros fazendeiros, gente graúda. Nesses dias, minha mãe ficava nervosa desde cedinho, conferindo se tudo estava perfeito. A mesa da sala de jantar, que só usávamos nessas ocasiões, era de jacarandá maciço e tão comprida que cabia 20 pessoas sentadas. Os talheres eram de prata que minha mãe guardava numa caixa de veludo vermelho e só tirava nessas ocasiões. Quando eu era menina, por volta dos 7 anos, minha diversão era brincar com as filhas de Zefinha, nossa cozinheira. Zezinha e Lurdinha eram minhas companheiras de todas as tardes. A gente corria pelo pomar, subia nas mangueiras e brincava com bonecas de pano que Zefinha fazia pra gente. Mas isso durou pouco. Um dia, meu pai viu a gente brincando e deu uma bronca daquelas. "A Lana não vai se misturar com as filhas da empregada", ele disse, como se fosse um pecado mortal. No dia seguinte, eu já estava matriculada no Colégio das Irmãs de Santa Maria, um internato só para meninas de família rica. No internato, aprendi a andar de costas retas com um livro na cabeça, a falar francês, a tocar piano e a bordar tão bem quanto minha mãe. As freiras eram rigorosas, mas eu até gostava de lá. Minha melhor amiga era Celina Vasconcelos, filha de um juiz de Arapiraca. Nos finais de semana, quando voltávamos para casa, era uma alegria só. Celina me ensinou a dançar escondida das freiras e a ler romances que não estavam na biblioteca do colégio. Os sábados em casa eram sempre iguais. Meu pai sentado na varanda, lendo jornal e fumando charuto, enquanto minha mãe bordava quietinha do lado dele. Eu e Ernesto tínhamos que ficar por perto, convivendo em família, como meu pai dizia. Mas não podia fazer barulho nem interromper a leitura dele. Era um silêncio pesado que só quebrava quando chegava alguma visita. Eu tinha uma boneca de porcelana, presente do meu pai quando fiz 10 anos. Era linda, com vestido de renda e sapatinhos de verniz. "Essa boneca é especial como você, Alaninha. Cuide bem dela", ele dizia. Mas eu não podia brincar de verdade com ela, só olhar e arrumar o vestidinho. Ficava numa prateleira alta no meu quarto. Anos depois, entendi que aquela boneca era como eu, bonita para ser vista, mas sem vida própria. Meu pai controlava tudo em casa: o que comíamos, as roupas que usávamos, quem podia nos visitar. Lembro de uma vez que uma colega do colégio, Mirtes, foi lá em casa. Ela era bolsista, filha de um professor. Meu pai tratou ela com tanta frieza que a coitada nunca mais voltou. "Não quero essa gente aqui", ele disse depois. "Você merece amizades melhores, minha princesa." Naquela época, eu achava que aquilo era cuidado, que meu pai só queria o melhor para mim. Quando ele me chamava de minha princesa, minha joia rara, eu me sentia especial. Não percebia que ele estava me transformando num objeto de valor, algo que ele podia exibir quando queria impressionar as visitas. Aos domingos, íamos todos à missa na Catedral São Francisco. Meu pai fazia questão que a família toda estivesse impecável. Era o dia em que toda a sociedade de Penedo se encontrava, e ele queria mostrar que os Damasceno eram o exemplo de família perfeita. Na saída da igreja, ele sempre conversava com o prefeito, com o delegado, com os outros homens importantes. Mamãe sorria e acenava, mas quase não falava. A comida lá em casa era farta,
mas sem extravagâncias. Meu pai gostava de carne de sol com pirão, macaxeira cozida e aquela salada de pepino com cebola roxa que só Zefinha sabia fazer do jeito que ele gostava. Nos dias de festa, tinha moqueca de peixe, sururu de capote, arroz doce com canela. O cheiro daquelas comidas ainda vem na minha memória como se eu tivesse sentindo agora. Quando eu tinha uns 12 anos, comecei a perceber coisas estranhas. Às vezes, meu pai trazia homens importantes para jantar e sempre me mandava colocar meu vestido mais bonito e ficar na mesa com eles. "Mostre o quanto você é educada, Alaninha", ele dizia. E eu obedecia, claro. Sentava toda comportada, respondia às perguntas que faziam, tocava piano depois do jantar se pedissem. Os homens olhavam para mim de um jeito que me deixava desconfortável, mas meu pai parecia gostar. Foi nessa época que notei como meu pai mudava quando o assunto era eu. Com meu irmão Ernesto, ele era severo, mas direto. "Você precisa ser homem, enfrentar as dificuldades", dizia. Comigo era diferente. "Minha princesinha não precisa se preocupar com nada, papai resolve tudo", ele falava, sempre me abraçando de um jeito que me deixava sem graça. Aos 13 anos, meu corpo começou a mudar, e meu pai ficou ainda mais controlador. Não podia mais usar certos vestidos, não podia conversar sozinha com nenhum rapaz, nem mesmo com os filhos dos amigos dele. "Homem nenhum vai se aproximar da minha joia preciosa sem minha permissão", ele dizia, como se fosse a coisa mais natural do mundo um pai falar assim da própria filha. E foi assim que cresci, entre as paredes do casarão em Penedo e os muros do internato, achando que o mundo era aquilo mesmo. Uma menina que não conhecia a liberdade, mas também não sabia que ela existia. Como um passarinho que nasce em gaiola e acha que voar é ficar pulando de poleiro em poleiro. Só fui entender o quanto aquilo tudo era estranho quando completei 17 anos e voltei para casa depois de me formar no colégio. O mundo estava mudando lá fora. Era o começo dos anos 70. Mas dentro da nossa casa, o tempo parecia parado. E foi nesse tempo que tudo começou a mudar, quando meu pai anunciou que era hora de me preparar para o futuro que ele tinha planejado para mim. Quando voltei para casa depois de me formar no colégio, achei que minha vida ia mudar um pouquinho. Talvez pudesse ajudar na administração dos negócios do meu pai, como meu irmão Ernesto fazia. Eu até tinha aprendido contabilidade básica com as freiras, mas logo vi que os planos para o meu futuro eram bem diferentes. Era março de 1970. Lembro como se fosse hoje. Meu pai organizou um jantar para celebrar minha formatura. "Vou apresentar minha princesa à sociedade", ele disse, todo orgulhoso. O salão da nossa casa foi decorado com flores de todos os tipos: jasmim, rosas brancas, orquídeas. O cheiro era tão forte que me dava dor de cabeça. Naquele jantar, meu pai convidou todos os homens importantes de Alagoas: o governador, deputados, grandes fazendeiros, donos de usinas como ele. Cada um trouxe a esposa impecavelmente vestida e, em alguns casos, os filhos, rapazes na casa dos 20 e poucos anos, todos bem apessoados, como dizia minha mãe. Eu estava com um vestido azul claro, feito especialmente para a ocasião. Meu pai contratou uma costureira famosa de Recife para fazê-lo. Era bonito, mas me deixava desconfortável, tão justo que mal conseguia respirar direito. Meu cabelo estava preso num coque elaborado que demorou 2 horas para ser feito, e minha mãe me emprestou um colar de pérolas que tinha ganhado dela própria mãe. "Hoje você não é mais uma menina, Alana", meu pai me disse enquanto ajeitava o colar no meu pescoço. "Está na hora de pensar no seu futuro, e eu já tenho grandes planos para você." Durante o jantar, percebi que meu pai me exibia como se eu fosse um troféu. Me chamava para ficar ao lado dele enquanto conversava com os convidados, sempre com a mão na minha cintura, de um jeito possessivo. "Minha Alaninha é prendada", dizia. "Toca piano como um anjo, borda como ninguém e tem a educação que só as irmãs de Santa Maria sabem dar." Foi nesse jantar que conheci Ricardo Mendonça. Ele era diferente dos outros rapazes. Não era filho de fazendeiro ou político, mas sim um jovem administrador que trabalhava para meu pai, gerenciando uma das usinas.
Tinha 27 anos, cabelo preto bem aparado e um sorriso que parecia sincero. Era bonito, viu? Não daquele jeito chamativo, mas tinha um charme discreto que chamava a atenção. Senhorita Alana, ele me cumprimentou, beijando minha mão como se estivéssemos num filme. Seu pai fala tanto da senhorita que eu já me sentia conhecê-la antes mesmo deste momento. Diferente dos outros homens mais velhos que me olhavam de um jeito que me deixava desconfortável, Ricardo olhava nos meus olhos quando falava comigo. Me perguntou sobre os livros que eu gostava de ler, sobre música, sobre meus sonhos. Ninguém nunca tinha me perguntado sobre meus sonhos antes. Gostaria de estudar mais, confessei a ele num momento em que estávamos um pouco afastados dos outros convidados. Talvez até ir para a universidade. É um sonho nobre, ele respondeu. Conhecimento é algo que ninguém pode tirar de nós. Aquela noite, não consegui dormir direito. Ficava pensando em Ricardo, na maneira como ele tinha me tratado, como uma pessoa, não como uma boneca ou um troféu. Na manhã seguinte, durante o café, meu pai parecia especialmente satisfeito. O que achou do Ricardo, Alaninha? Ele perguntou, fingindo casualidade. Parece ser educado, respondi, tentando não demonstrar muito interesse. Ele é mais que educado, é brilhante nos negócios. Começou como contador na usina e em 2 anos já estava gerenciando tudo. Tem futuro. Uma semana depois daquele jantar, Ricardo começou a aparecer lá em casa com frequência. Sempre vinha tratar de negócios com meu pai, mas de alguma forma acabava jantando conosco ou tomando café da tarde na varanda. E sempre arranjava um jeito de conversar comigo por alguns minutos. Lembro de um dia em que ele trouxe um livro de poesias de Castro Alves. Pensei que a senhorita poderia gostar, ele disse, entregando o livro discretamente quando meu pai estava distraído. É um poeta baiano, mas escreveu muito sobre o Rio São Francisco. Achei que poderia lhe interessar, já que a senhorita ama tanto o rio. Aquele gesto me tocou profundamente. Ninguém além da minha amiga Celina sabia do meu amor pela literatura. Em casa, eu escondia meus livros, porque meu pai achava que moças de família não deviam se ocupar com essas bobagens. Ler Castro Alves escondida no meu quarto, à luz de uma vela depois que todos dormiam, foi uma das pequenas rebeliões da minha juventude. 3 meses depois do nosso primeiro encontro, Ricardo pediu permissão ao meu pai para me cortejar oficialmente. Eu estava na sala de costura com minha mãe quando os ouvi conversando no escritório. Inácio, tenho grande admiração por sua filha, disse Ricardo. Gostaria de sua permissão para cortejá-la, com todo respeito e seriedade. Houve um momento de silêncio e então a risada do meu pai. Não era uma risada alegre, mas aquela risada que ele dava quando fechava um negócio vantajoso. Ricardo, meu rapaz, você sabe que a Alana é meu bem mais precioso, ele disse. Não a entregaria a qualquer um. Mas você tem o tipo de ambição que eu respeito. Vejo muito de mim mesmo quando era jovem. Ouvi o tilintar de copos. Deviam estar brindando com a cachaça especial que meu pai guardava para ocasiões importantes. Meu coração batia tão forte que achei que minha mãe podia ouvir. Ela olhou para mim e sorriu, um sorriso triste que eu não entendi na época. Mamãe, acho que Ricardo vai me pedir em namoro. Sussurrei, excitada. Ela pegou minha mão e apertou. Seus olhos estavam úmidos. Alana, minha filha, você gosta mesmo dele? Acho que sim, respondi, confusa com a reação dela. Ele é diferente. Me trata como uma pessoa de verdade. Isso é bom, ela disse, mas sua voz não combinava com as palavras. Só lembre-se que nem tudo é o que parece. Naquela noite, durante o jantar, meu pai anunciou que Ricardo tinha sua permissão para me cortejar. A partir dali, ele podia me visitar aos domingos, sempre na presença de um familiar, como mandava o costume. Ricardo parecia feliz, eu estava nervosa, mas contente, e meu pai tinha aquele olhar de quem acabou de fechar um bom negócio. O namoro com Ricardo foi como um sonho no início. Ele me trazia livros escondidos, me contava sobre os lugares que tinha conhecido quando viajava a negócios e falava sobre um futuro onde poderíamos construir algo juntos.
sempre respeitoso, nunca ultrapassando os limites do que era considerado adequado na época. Um dia vamos ter nossa própria casa, ele me dizia. Você pode decorá-la como quiser, plantar um jardim, talvez até fazer um pequeno ateliê para seus bordados. Eu me sentia especial quando estava com ele. Era como se pela primeira vez alguém me visse além da filha do Inácio Damasceno. Eu era apenas Alana, uma jovem com desejos e sonhos próprios. Depois de 6 meses de namoro, Ricardo pediu minha mão em casamento. Foi numa tarde de domingo, no gazebo do jardim. Meu pai tinha se retirado para dentro de casa, deixando-nos sozinhos por alguns minutos, algo extraordinário que mostrava o quanto ele aprovava Ricardo. Alana, ele disse segurando minhas mãos. Eu não tenho muito a oferecer além do meu trabalho e do meu amor, mas prometo dedicar minha vida a fazê-la feliz. Aceita se casar comigo? Com lágrimas nos olhos, eu disse sim. Naquele momento, acreditava que estava começando minha história de amor, minha chance de finalmente viver minha própria vida, longe do controle sufocante do meu pai. O noivado foi curto, apenas 3 meses. Meu pai queria um casamento rápido, dizia que não havia motivo para esperar, já que Ricardo tinha um futuro promissor e eu já estava na idade de casar. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Nos preparativos para o casamento, comecei a notar algo estranho. Meu pai e Ricardo passavam horas trancados no escritório, discutindo o que meu pai chamava de arranjos para o futuro. Quando eu perguntava sobre o que falavam, ambos desconversavam. Assuntos de homem, minha princesa, meu pai dizia. Estamos garantindo que você terá tudo do bom e do melhor. Uma vez, entrei na sala sem bater e os surpreendi inclinados sobre alguns papéis. Ricardo rapidamente os guardou numa pasta de couro, mas não antes de eu ver que pareciam contratos. Só estamos acertando alguns detalhes do seu dote, querida, ele explicou. Dote? Aquilo me pareceu antiquado mesmo para os padrões da época, mas aceitei a explicação, cega pelo sonho de liberdade que o casamento parecia oferecer. Uma semana antes do casamento, ouvi sem querer uma conversa entre minha mãe e Zefinha, nossa cozinheira. Dona Dulcineia, isso não tá certo, Zefinha dizia em voz baixa. O menino Ricardo é da mesma laia do seu Inácio. Tá na cara que ele só quer a menina por causa do dinheiro. Eu sei, Zefinha, minha mãe respondeu, a voz embargada. Mas o que posso fazer? Inácio já decidiu. E talvez Ricardo trate a Lana melhor do que... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Eu sabia o que ela queria dizer. Melhor do que meu pai a tratava. Aquela conversa plantou uma sementinha de dúvida no meu coração. Mas eu já estava tão envolvida nos preparativos, tão ansiosa para começar minha nova vida, que empurrei aquele medo para o fundo da mente. O casamento foi marcado para o primeiro sábado de dezembro de 1970. Seria o maior evento que Penedo já tinha visto, como meu pai fazia questão de dizer a todos. E seria o começo do pesadelo que mudaria minha vida para sempre. O dia do meu casamento amanheceu com um céu azul claro, sem nenhuma nuvem, como se até o tempo quisesse colaborar com os planos do meu pai. A Catedral São Francisco estava decorada com tantas flores que parecia mais um jardim do que uma igreja. Lírios brancos, rosas, orquídeas, tudo importado de fora, porque meu pai fazia questão do melhor. Meu vestido era um sonho de renda francesa e seda pura, com uma cauda tão comprida que precisava de 2 meninas para carregá-la. Tinha sido encomendado no Rio de Janeiro, em uma costureira que só atendia à alta sociedade. Enquanto me arrumava no quarto, com minha mãe e 2 mulheres contratadas só para cuidar do meu cabelo e maquiagem, eu me sentia como uma princesa de conto de fadas. Você está linda, minha filha, minha mãe disse, ajeitando meu véu. Seus olhos estavam marejados, mas havia algo neles além da emoção natural de uma mãe no casamento da filha. Havia preocupação, talvez até medo. Lembre-se que sempre pode voltar para casa se precisar. Não entendi direito o que ela queria dizer. Voltar por quê? Eu estava prestes a começar minha vida de verdade, longe do controle do meu pai.
Era tudo que eu sempre sonhei. A cerimônia foi grandiosa, com mais de 400 convidados. O bispo de Maceió veio especialmente para celebrar, um favor que meu pai conseguiu através de suas conexões. A igreja estava tão cheia que algumas pessoas tiveram que ficar do lado de fora. Quando entrei pelo corredor central, de braço dado com meu pai, senti todos os olhares em mim. Você é a noiva mais linda que Penedo já viu, meu pai sussurrou, apertando meu braço de um jeito possessivo. Fiz tudo isso por você, minha princesa. No altar, Ricardo esperava, elegante em seu terno escuro. Ele sorriu ao me ver, um sorriso que não chegava aos olhos. Na época, atribuí isso ao nervosismo do momento. Só depois entenderia o verdadeiro significado. Depois da cerimônia, a recepção foi no clube mais exclusivo da cidade, com orquestra vinda do Recife, champanhe francês e um banquete que incluía desde pratos regionais até iguarias importadas. Meu pai circulava entre os convidados, recebendo cumprimentos como se o dia fosse mais dele do que meu. Inácio, você superou a si mesmo, ouvi o prefeito dizer. Este casamento vai ficar na história de Penedo. Nada é demais para minha princesa, meu pai respondeu, mas o tom era de um homem falando de um investimento bem-sucedido, não da filha. Ricardo e eu quase não tivemos tempo juntos durante a festa. Ele estava sempre conversando com algum homem de negócios. E eu, cercada por senhoras que me davam conselhos sobre como ser uma boa esposa. O segredo é sempre fazer o que ele quer. Uma delas me disse, piscando um olho. Homem feliz significa casa em paz. O presente do meu pai para nós foi uma lua de mel em Gramado, no Rio Grande do Sul. Vocês vão adorar, ele disse. Reservei a melhor suíte do hotel mais exclusivo. Frio da serra, lareira acesa, tudo romântico como num filme americano. Saímos da festa direto para o aeroporto de Maceió, onde um avião nos esperava para a primeira parte da viagem. Troquei meu vestido de noiva por um conjunto de viagem azul marinho e Ricardo parecia ansioso para partir. Percebi que ele e meu pai trocaram algumas palavras em particular antes de sairmos. E meu pai entregou a ele um envelope grosso que Ricardo guardou rapidamente no bolso interno do paletó. O que é isso? Perguntei quando já estávamos no carro. Só alguns documentos para nossa volta, ele respondeu vagamente. Seu pai pensa em tudo. A viagem foi longa e cansativa. Primeiro o voo até São Paulo, depois outro até Porto Alegre, e finalmente quase 2 horas de carro até Gramado. Cheguei exausta, mas encantada com a beleza da cidade serrana, tão diferente do clima quente e úmido de Alagoas. O hotel era um chalé em estilo europeu, com madeira escura e flores nas janelas. A suíte que meu pai havia reservado ocupava todo o último andar, com vista para os jardins e as montanhas ao fundo. Tinha uma lareira de pedra, uma cama enorme coberta com colcha de plumas e até uma banheira de mármore grande o suficiente para 2 pessoas. É como um palácio, comentei, maravilhada. Só o melhor para a princesinha de Inácio Damasceno, Ricardo respondeu, mas havia um tom em sua voz que me incomodou. Era como se ele estivesse repetindo uma frase ensaiada. As primeiras 2 noites foram mágicas, como eu tinha sonhado. Ricardo foi gentil e paciente comigo, entendendo o meu nervosismo natural de uma jovem criada com os rígidos valores da época. Passeamos pela cidade durante o dia, jantamos em restaurantes românticos à luz de velas, e à noite, nos braços dele, senti pela primeira vez o que era ser amada como mulher. Na manhã do 3º dia, acordei sozinha na cama. Encontrei Ricardo na varanda, falando ao telefone em voz baixa. Quando me viu, ele rapidamente encerrou a ligação. Bom dia, minha esposa, ele disse, me beijando na testa. Bem dormida? Com quem estava falando? Perguntei curiosa. Negócios. Mesmo em lua de mel, algumas coisas não podem esperar. Aquilo me pareceu estranho. Que negócios seriam tão urgentes a ponto de interromper nossa lua de mel? Mas não questionei mais. Afinal, ele era o homem da casa agora, e eu tinha sido criada para respeitar as decisões do marido. Naquele dia, Ricardo sugeriu que ficássemos no hotel em vez de sair para passear.
Está frio lá fora e temos essa suíte maravilhosa só para nós, ele argumentou. Além disso, pedi um almoço especial para ser servido aqui. À tarde, ele abriu uma garrafa de vinho e me serviu uma taça. Um brinde ao nosso futuro, Alana, ele disse, tocando sua taça na minha. Notei que seus olhos estavam diferentes. Havia uma tensão ali, como se ele estivesse nervoso com algo. Depois da segunda taça, comecei a me sentir estranha. Não estava acostumada a beber e o vinho parecia mais forte do que o normal. Minha cabeça ficou leve e tive a sensação de que o quarto girava um pouco. Ricardo, acho que o vinho me fez mal, comentei, me segurando na beira da mesa. É normal, querida, você não está acostumada, ele respondeu, me ajudando a sentar no sofá perto da lareira. Descanse um pouco. Tenho uma surpresa para você mais tarde. Devo ter cochilado, porque quando abri os olhos novamente, o céu visto pela janela já estava escurecendo. Ricardo estava sentado numa poltrona à minha frente, me observando com uma expressão séria que nunca tinha visto antes. Dormiu bem? Ele perguntou, mas não havia carinho em sua voz. Sim, mas... Me sinto estranha, respondi, tentando me levantar. Minhas pernas estavam fracas. O que tinha naquele vinho, Ricardo? Ele sorriu, um sorriso frio que não reconheci. Só um calmante leve, meu amor, para você ficar mais relaxada para a nossa conversa. Foi então que percebi a pasta de couro sobre a mesa, a mesma que ele tinha escondido rapidamente quando o surpreendi com meu pai. Estava aberta e pude ver vários papéis dentro. Que conversa? Perguntei, sentindo um frio na espinha que nada tinha a ver com o clima de Gramado. Sobre o futuro dos nossos negócios, ele respondeu, enfatizando a palavra negócios de um jeito que me causou calafrios. Seu pai foi muito generoso com seu dote, sabia? Mas há uma condição especial que precisamos cumprir. Nesse momento, ouvi uma batida na porta da suíte. Ricardo levantou-se, ajeitou o paletó e caminhou até lá com uma calma que me assustou ainda mais. Ah, e já chegou nossa visita. Visita? Que visita? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Quando Ricardo abriu a porta, senti meu sangue gelar. Ali, parado no corredor com um sorriso que eu conhecia bem demais, estava meu pai. Papai, o que faz aqui? Perguntei, confusa e assustada. Meu pai entrou no quarto como se fosse o dono do lugar. Usava um terno caro, o cabelo impecavelmente penteado e trazia uma maleta de couro na mão. Ele se aproximou de mim, inclinou-se e beijou minha testa, como fazia quando eu era criança. Vim trazer um presente especial para vocês, minha princesa, ele disse, abrindo a maleta sobre a mesa. Dentro havia maços de dinheiro, mais dinheiro do que eu jamais tinha visto junto. Ricardo se aproximou, pegou a pasta de couro que estava sobre a mesa e a abriu completamente. Tirou de dentro um documento com várias páginas e o estendeu para meu pai, junto com uma caneta. Como combinamos, Inácio, ele disse, num tom de negócios que eu nunca tinha ouvido antes. Tudo dentro dos parâmetros que discutimos. Meu pai assinou o documento sem nem ler, com a prática de quem fecha negócios todos os dias. Depois, pegou o cheque que estava dentro da pasta e o entregou a Ricardo. R$1 milhão, meu pai disse, e o valor me deixou chocada. A verdade é que o valor que ele falou era em cruzeiros na época, mas chegava aproximadamente nesse valor hoje em dia. Era uma fortuna absurda para a época. Como prometido, você cumpriu sua parte, agora é minha vez. Ricardo pegou o cheque, examinou-o por um momento e sorriu. Um sorriso que finalmente entendi. O sorriso de um homem que acabou de fechar o negócio da sua vida. O quarto ao lado está reservado para o senhor, ele disse ao meu pai. Pode ficar à vontade. Eu vou descer para tomar um drink no bar. Voltarei quando for apropriado. Meu pai assentiu, como se aquilo fosse perfeitamente normal. Obrigado, meu genro. Sabia que tinha escolhido o homem certo para minha Alaninha. Foi só quando Ricardo pegou o paletó e se dirigiu à porta que a realidade da situação começou a me atingir. Tentei me levantar, mas minhas pernas ainda estavam fracas por causa do que quer que ele tivesse colocado no meu vinho.
Ricardo, o que está acontecendo? Para onde você vai? Perguntei, minha voz tremendo. Ele parou na porta e olhou para trás, primeiro para mim, depois para meu pai. Vou deixá-los a sós por algumas horas, respondeu, como se estivesse comentando o tempo. É parte do nosso acordo de negócios. E saiu, fechando a porta atrás de si. Ouvi o clique da chave girando na fechadura. Fiquei sozinha no quarto com meu pai, e o olhar que ele me lançou fez meu coração parar. Não era o olhar de um pai para sua filha, era o olhar de um homem para uma mercadoria que acabava de comprar. O que aconteceu nas horas seguintes é algo que, mesmo tantos anos depois, ainda me custa falar. Meu próprio pai, o homem que deveria me proteger, mostrou sua verdadeira face naquela noite. O que sempre chamou de amor de pai revelou-se uma obsessão doentia. As palavras que ele sussurrava, o modo como me tocava, cada minuto era como se uma parte da minha alma fosse arrancada. Você sempre foi minha, Alaninha, ele dizia, com aquela voz que eu conhecia desde criança, mas que agora soava como a voz de um monstro. Aquele rapaz é só um detalhe, um arranjo de negócios. No fundo, você sempre será minha princesinha. Eu chorava, implorava para que ele parasse, mas o calmante que Ricardo havia colocado no vinho ainda me deixava fraca, incapaz de lutar. Minha mente tentava se desligar do que estava acontecendo, fugir para algum lugar distante, onde eu ainda era apenas uma menina inocente, correndo pelo quintal da casa em Penedo. Por que, papai? Consegui perguntar entre soluços. Por quê? Porque você é minha obra-prima, minha criação, ele respondeu, como se aquilo explicasse tudo. Criei você para ser perfeita. Nenhum homem jamais será digno de você, nem mesmo esse Ricardo. Mas ele entende negócios, e foi um bom acordo para todos. Quando finalmente acabou, ele se vestiu calmamente, ajeitou o cabelo no espelho, como se estivesse se preparando para uma reunião de negócios, e caminhou até a porta. Não se preocupe com o que aconteceu aqui, ele disse, parado à porta. É nosso segredo especial. Ricardo não precisa saber dos detalhes. Ele cumpriu a parte dele, recebeu o pagamento, e agora vocês podem seguir com suas vidas. Voltarei para Penedo amanhã cedo. Sejam felizes, minha princesa. E saiu, deixando para trás apenas o eco de seus passos no corredor e o cheiro de seu perfume caro que sempre me deu náuseas depois daquele dia. Fiquei sozinha no quarto, sentindo-me suja, quebrada, traída de todas as formas possíveis. O calmante começava a perder o efeito, e com a mente mais clara veio a dor total da compreensão. Meu próprio marido havia me vendido para meu pai, como uma mercadoria, como um objeto. Arrastei-me até o banheiro e fiquei debaixo do chuveiro por horas, a água quente escaldando minha pele, mas a sensação de sujeira não saía. Esfregava tão forte que minha pele ficou vermelha e ardida, mas nada parecia suficiente. Enrolada numa toalha, voltei ao quarto e olhei pela janela. Lá embaixo, as luzes de Gramado brilhavam na noite fria da serra. Pessoas normais vivendo vidas normais, sem imaginar o horror que acontecia naquele chalé aparentemente idílico. Pensei em quebrar a janela e pular. Acabar com tudo de uma vez. A queda do último andar certamente seria fatal. Cheguei a abrir a janela, sentindo o vento gelado da noite. Olhei para baixo, calculando a distância. Seria rápido, pelo menos. 1 segundo de coragem e tudo acabaria. A dor, a humilhação, o futuro terrível que me aguardava como esposa de um homem que me vendera na primeira oportunidade. Foi nesse momento, quando estava prestes a subir no parapeito da janela, que ouvi risadas vindas do jardim. Olhei para baixo e lá estavam eles, meu pai e Ricardo, sentados numa mesa do terraço do restaurante do hotel, tomando uísque e rindo como velhos amigos. Brindavam, davam tapinhas nas costas um do outro. Celebravam seu negócio bem-sucedido. Algo mudou dentro de mim naquele instante. O desespero que me levava ao suicídio transformou-se em algo diferente. Algo frio e determinado que nunca havia sentido antes. Raiva. Não. Mais que raiva. Ódio.
Um ódio cristalino, gelado, que clareou minha mente como água pura. Eles riam da minha desgraça, comemoravam enquanto eu contemplava a morte. Mas eu não daria a eles essa satisfação. Não deixaria que me destruíssem completamente. Fechei a janela e voltei para dentro. Com as mãos ainda trêmulas, mas a mente estranhamente calma, comecei a pensar. Se quisesse sobreviver, não apenas continuar respirando, mas realmente viver, precisaria ser mais esperta que eles. Precisaria usar contra eles as mesmas armas que usaram contra mim, dissimulação e paciência. Quando ouvi a chave girar na porta, horas depois, já estava deitada na cama, fingindo dormir. Ricardo entrou cambaleando ligeiramente, cheirando a uísque e charutos. Senti o colchão afundar quando ele se deitou ao meu lado, sem sequer se dar ao trabalho de tomar banho. Sei que está acordada, ele murmurou. Não precisa fingir. Negócios são negócios, Alana. Seu pai pagou muito bem. Agora somos ricos, e ele teve sua despedida. Todo mundo saiu ganhando. Continuei imóvel, controlando a respiração para parecer adormecida. Ele suspirou e se virou para o outro lado. Como quiser. Amanhã será um novo dia. Seu pai volta para Penedo e nós seguimos nossa vida. Seremos felizes à nossa maneira, você vai ver. Quando tive certeza que ele dormia profundamente, seu ronco pesado era inconfundível, levantei-me silenciosamente. Vasculhei seu paletó, jogado sobre uma cadeira. No bolso interno, encontrei o que procurava. O cheque de R$1 milhão, assinado pelo meu pai. Observei-o por um momento, aquele pedaço de papel que representava o preço da minha dignidade. Em seguida, examinei cuidadosamente o contrato que estava na pasta de couro. O que li ali confirmou meus piores temores. Não era apenas um acordo para aquela noite. Ricardo havia literalmente comprado o controle dos negócios do meu pai com a promessa de compartilhar comigo sempre que meu pai desejasse. Era um contrato de venda disfarçado de acordo comercial, com cláusulas que, nas entrelinhas, me reduziam a uma propriedade a ser usada conforme a conveniência deles. Com cuidado para não fazer barulho, tirei uma cópia do cheque e algumas páginas-chave do contrato, usando a máquina copiadora portátil que Ricardo sempre levava em viagens de negócios. Escondi as cópias no forro de minha nécessaire, onde sabia que ele nunca olharia. Depois, recoloquei os originais exatamente onde estavam. Na manhã seguinte, quando acordei, Ricardo já estava de pé, tomando café na varanda como se nada tivesse acontecido. Meu pai havia partido cedo, deixando apenas um bilhete. Foi um prazer fazer negócios com vocês. Até breve. Dormiu bem, querida? Ricardo perguntou, sorrindo como o marido perfeito que ele fingia ser. Forcei um sorriso trêmulo. Sim, só estou um pouco cansada. Natural, ele respondeu, servindo-me uma xícara de café. Foi uma noite intensa, mas agora é passado. Temos um futuro brilhante pela frente. Durante o resto da lua de mel, uma semana que pareceu durar anos, representei o papel da esposa submissa e confusa. Deixei que Ricardo pensasse que eu estava em choque, traumatizada demais para questionar o que havia acontecido. Na verdade, cada minuto daqueles dias era dedicado a planejar minha fuga. À noite, quando ele dormia, eu escrevia em um diário codificado, usando um sistema que havia inventado com minha amiga Celina nos tempos de colégio. Detalhei tudo o que havia acontecido, registrei datas, horas, palavras exatas que foram ditas. Sabia que precisaria dessas informações mais tarde. Na nossa última noite em Gramado, Ricardo quis comemorar com champanhe. Estávamos na varanda da suíte, as luzes da cidade brilhando lá embaixo, e ele parecia genuinamente feliz. Um brinde ao nosso futuro, ele disse, erguendo a taça. Seremos muito ricos, Alana. Seu pai praticamente me entregou o controle das usinas. Em alguns anos, quando ele se aposentar, assumirei tudo. Brindei com ele, sorrindo docilmente, enquanto por dentro jurava que ele jamais veria esse futuro que imaginava. E o que aconteceu aqui, aquela noite? Ele continuou, evitando olhar diretamente para mim. Foi apenas um arranjo de negócios. Seu pai é um homem peculiar. Mas agora terminamos com isso. Ele tem suas próprias diversões em Penedo.
Aquelas palavras me causaram um calafrio. Outras mulheres em Penedo? Outras jovens sendo abusadas pelo meu pai? Isso apenas fortaleceu minha determinação. Entendo, respondi, mantendo a voz calma. Negócios são negócios, não é mesmo? Ele pareceu aliviado com minha aparente aceitação. Exatamente. Você é uma mulher inteligente, Alana. Sabia que entenderia. Naquela noite, enquanto ele dormia, fiz uma última anotação no meu diário. Eles pensam que me quebraram, que sou apenas uma boneca de porcelana que podem passar de mão em mão. Mas vou mostrar a eles que sou feita de aço, e quando minha vingança vier, será fria e completa. Na manhã seguinte, partimos de volta para Alagoas. Para todos que nos viam no aeroporto, éramos apenas um casal recém-casado voltando de lua de mel. Ninguém poderia imaginar os horrores que se escondiam por trás dos nossos sorrisos ensaiados, nem o plano que começava a tomar forma na minha mente. Voltamos para Penedo em meados de dezembro de 1970. Ricardo havia comprado uma casa grande no bairro mais nobre da cidade, não muito longe da casa dos meus pais. Era uma mansão de 2 andares, com jardim enorme e piscina, o tipo de casa que muita gente sonhava em ter. Para mim, era apenas uma prisão mais bonita. Os primeiros meses foram um pesadelo disfarçado de conto de fadas. Para o mundo exterior, éramos o casal perfeito, o jovem e promissor empresário e sua bela esposa. Ricardo me exibia em eventos sociais como um troféu, enquanto meu pai nos observava de longe com aquele sorriso satisfeito de quem fechou um bom negócio. Em casa, Ricardo esperava que eu fosse a esposa perfeita, sempre arrumada, sempre sorrindo, administrando a casa e organizando jantares para seus contatos de negócios. À noite, ele me tratava como sua propriedade, algo que havia comprado e podia usar como bem entendesse. E às vezes, talvez uma vez por mês, meu pai visitava, quando Ricardo convenientemente saía para resolver assuntos pendentes. Eram as noites que eu mais temia, quando precisava usar toda a minha força para não enlouquecer, para me dissociar completamente do que acontecia, imaginando-me em outro lugar, com outra vida, mas por fora mantinha a fachada. Sorria nos eventos, usava as joias caras que Ricardo me dava, conversava amenidades com as esposas dos outros empresários. Ninguém suspeitava do inferno que eu vivia. Ou talvez algumas suspeitassem, mas preferiam não ver, como minha própria mãe havia feito durante todos aqueles anos. Durante todo esse tempo, continuei meu plano silencioso. Guardava as cópias dos documentos num compartimento secreto que fiz no fundo de uma gaveta de roupas. Continuava escrevendo em meu diário codificado, registrando datas, horas, detalhes. E mais importante, comecei a me informar. Usando a desculpa de compras ou visitas a amigas, eu ia à biblioteca municipal e lia tudo o que podia sobre leis, especialmente aquelas relacionadas a abuso e violência contra mulheres. Não era fácil encontrar informações na época. Estávamos nos anos 70, em plena ditadura militar, e muitos desses assuntos eram tabus. Mas aos poucos, fui juntando conhecimento. O ponto de virada aconteceu em junho de 1971, quando já estávamos casados há 6 meses. Ricardo e meu pai estavam cada vez mais confiantes, cada vez mais descuidados. Numa noite de quinta-feira, depois de um dos encontros com meu pai, ouvi os dois conversando no escritório enquanto eu supostamente estava no banho. Ela é obediente, não? Meu pai perguntou, rindo. Sempre foi minha princesinha perfeita. Como uma boneca, Ricardo respondeu. Faz tudo o que mandamos, sem questionar. Foi um ótimo investimento. E os negócios? Como estão indo as usinas? Melhor do que nunca. Aquele contrato que assinamos em Gramado nos deu controle total. Em 2 anos, duplicaremos os lucros. E depois? Meu pai perguntou, com uma voz que me causou arrepios. Depois? Ricardo hesitou por um momento. Bem, acidentes acontecem, não é? Especialmente com moças frágeis como Alana. Depressão, um remédio a mais. Você entende? Eles planejavam me matar. Quando eu não fosse mais útil,
Quando tivessem extraído tudo o que podiam de mim e dos negócios da família, eu seria descartada como um objeto quebrado. Naquele momento, soube que não podia mais esperar. Precisava agir. Na manhã seguinte, quando Ricardo saiu para uma reunião na usina, peguei o telefone e liguei para a única pessoa em quem sentia que podia confiar. Celina Vasconcelos, minha amiga dos tempos de colégio. Ela havia se mudado para Aracaju depois de se casar com um médico, e raramente nos víamos. "Alana? Que surpresa!" ela exclamou ao ouvir minha voz. "Como vai a vida de casada?" "Celina", minha voz tremia. "Preciso da sua ajuda. É questão de vida ou morte." Houve um silêncio do outro lado da linha e então ela respondeu, séria. "Diga onde e quando." Combinamos de nos encontrar 2 dias depois, numa pequena sorveteria em Aracaju. Disse a Ricardo que ia visitar uma tia doente em Maceió, uma tia que não existia. Ele nem questionou, confiante demais no seu controle sobre mim. A viagem até Aracaju foi tensa. A cada momento, temia que Ricardo descobrisse minha mentira, que me seguisse, que alguém me reconhecesse. Mas cheguei sem problemas e encontrei Celina esperando por mim na sorveteria, como combinado. Ela mudara pouco desde os tempos de colégio. Ainda tinha aqueles olhos vivos e inteligentes, aquele jeito direto de falar. Mas notei imediatamente que ela percebeu a mudança em mim. Seus olhos se arregalaram um pouco quando me viu entrar. "Meu Deus, Alana, o que aconteceu com você?" ela perguntou assim que nos sentamos num canto afastado. Foi então que desabei. Pela primeira vez desde aquela noite em Gramado, permiti-me chorar de verdade, soltar toda a dor e o horror que havia guardado. Entre soluços, contei tudo a ela. O casamento arranjado, a lua de mel, o acordo macabro, os abusos contínuos, os planos que ouvira. Celina ouviu tudo em silêncio, segurando minhas mãos por cima da mesa, os nós dos dedos brancos de tanta força. Quando terminei, seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia algo mais neles, uma determinação feroz. "Alana, isso que eles fizeram é monstruoso e criminoso. Você tem provas?" Abri minha bolsa e mostrei a ela as cópias do cheque e do contrato, além de algumas páginas do meu diário codificado que só ela saberia ler. "Meu marido", ela disse após examinar os documentos, "além de médico, tem um irmão que é advogado em Salvador, Dr. Augusto Vasconcelos. Ele é especializado em direitos humanos, trabalha com casos difíceis, casos que ninguém mais quer pegar. Vou ligar para ele agora mesmo." 2 horas depois, estávamos no escritório de Dr. Augusto em Salvador. Era um homem na casa dos 40 anos, com olhos gentis mas determinados. Ele me ouviu com atenção profissional, examinando cada documento que eu trouxe, fazendo anotações detalhadas. "Dona Alana", ele disse finalmente, "o que aconteceu com a senhora é absolutamente criminoso. Este contrato, disfarçado de acordo comercial, é na verdade um documento que comprova exploração sexual, cárcere privado e outros crimes gravíssimos. O cheque, junto com seu depoimento e diário, forma um conjunto de provas contundente." "E o que podemos fazer?" perguntei, um fio de esperança nascendo pela primeira vez em meses. "Apresentar uma denúncia formal. Será um processo difícil, não vou mentir. Seu pai e seu marido são homens poderosos, com conexões. Mas este caso é tão estarrecedor que, se conduzido corretamente, pode derrubar o império deles." "Eu terei que testemunhar? Enfrentá-los no tribunal?" perguntei, sentindo o medo voltar. "Eventualmente, sim. Mas antes disso, precisamos garantir sua segurança. A senhora não pode voltar para aquela casa. Mas se eu não voltar, eles vão suspeitar. Podem destruir provas, fugir." Dr. Augusto pensou por um momento. "A senhora tem razão. Precisamos agir com estratégia. Volte como se nada tivesse acontecido, mas esteja preparada. Em exatamente 1 semana, vamos entrar com a denúncia e, simultaneamente, retirar a senhora daquela casa com proteção policial."
Foi o plano que seguimos. Voltei para Penedo, para aquela casa que odiava, para os braços do homem que me vendera. Fingi normalidade por mais 7 dias. Foram os dias mais longos da minha vida. Na noite anterior à denúncia, enquanto Ricardo dormia, reuni numa pequena mala as únicas coisas que queria levar. Algumas roupas simples, as fotos da minha infância com minha mãe e, claro, todas as provas originais que havia guardado. Na manhã seguinte, Ricardo saiu para o trabalho como sempre. Beijou-me na testa, disse que voltaria para o jantar e pediu que eu usasse aquele vestido azul que ele gostava, pois meu pai viria nos visitar. Assim que ele saiu, liguei para o número que doutor Augusto me dera. Estou pronta. Foi tudo o que disse. 1 hora depois, uma viatura policial e um carro particular pararam na frente da casa. Do carro saíram Dr. Augusto e uma assistente social. A empregada, Marinalva, arregalou os olhos ao ver os policiais. Dona Alana, o que está acontecendo? Marinalva, preciso que você fique calma. Estou deixando esta casa e nunca mais vou voltar. Se quiser o que é seu, pegue agora e venha comigo. Não é seguro ficar aqui quando meu marido souber o que fiz. Ela não hesitou. Em 10 minutos, tinha uma sacola com seus pertences. A senhora sempre foi boa comigo, ela disse. Vou com a senhora. Entramos no carro de Dr. Augusto e partimos para Salvador. No caminho, ele me explicou que a denúncia já estava sendo protocolada no Tribunal de Justiça. Policiais estavam a caminho da usina para prender Ricardo, e outros iriam à casa dos meus pais para prender meu pai. E agora? Perguntei, olhando pela janela enquanto deixávamos Penedo para trás. Agora começa sua nova vida, dona Alana, ele respondeu. Não será fácil, haverá um longo processo pela frente, mas a senhora está livre deles, para sempre. Naquele momento, olhando a paisagem do sertão alagoano passar pela janela, senti uma paz que não conhecia desde a infância. Pela primeira vez em anos, podia respirar sem medo. O futuro era incerto, mas era meu. Só meu. E foi assim, meus queridos, que aos 18 anos eu comecei minha vida pela segunda vez. Uma vida construída sobre os escombros da anterior, mas que com o tempo se tornaria algo que eu jamais imaginei possível. Uma vida de verdade. Ah, meus queridos, aquele processo judicial foi longo e doloroso, mas valeu cada lágrima derramada. Durou quase 2 anos, com audiências que pareciam não ter fim. Tive que reviver tudo, contar detalhes que preferia esquecer. Mas Dr. Augusto estava ao meu lado em cada passo, me guiando como um anjo da guarda. Ricardo e meu pai contrataram os melhores advogados de Alagoas, tentaram usar suas influências, tentaram me desacreditar, dizendo que eu era desequilibrada, ingrata, mentirosa. Mas as provas eram fortes demais. O cheque, o contrato, meu diário codificado que Dr. Augusto conseguiu validar com a ajuda de peritos. E o mais importante, meu testemunho. O julgamento terminou em 1973, com ambos condenados a vários anos de prisão. Foi um escândalo que sacudiu todo o estado. As usinas e propriedades foram confiscadas, e grande parte foi revertida para mim como indenização, embora eu não quisesse nada que viesse deles. Doei quase tudo para instituições de apoio a mulheres vítimas de violência. Após o julgamento, decidi ficar em Salvador. Não conseguia mais viver em Penedo, onde cada esquina me trazia lembranças dolorosas. Com o pouco dinheiro que guardei da indenização, aluguei um apartamento pequeno e me matriculei na faculdade de psicologia. Sim, aos 21 anos, finalmente realizei meu sonho de estudar. Foi como respirar ar puro depois de anos sufocando. Durante a faculdade, conheci Bernardo, um professor de literatura que dava aulas no mesmo campus. Ele era diferente de todos os homens que conheci. Gentil, respeitoso, paciente. Nosso amor cresceu devagar, com cuidado. Ele sabia da minha história. Meu caso tinha sido notícia nos jornais. E nunca me pressionou, sempre respeitando meu tempo, meus medos, minhas cicatrizes. Casamos em 1976, numa cerimônia simples, só com amigos próximos.
Eu tinha 23 anos e pela primeira vez sentia que estava realmente escolhendo meu caminho. Bernardo me apoiou em tudo, nos estudos, na minha carreira como psicóloga, nas minhas lutas. Juntos, fundamos um pequeno centro de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica em Salvador. Era minha forma de transformar minha dor em algo positivo para outras mulheres. Em 1978, nasceu nossa filha, Clarice. Ah, que alegria aquela menininha trouxe para nossas vidas! Cuidar dela, vê-la crescer livre e forte, foi a maior bênção que recebi. Jurei que ela nunca conheceria o tipo de controle e abuso que marcou minha juventude. E cumpri essa promessa. Moramos em Salvador por quase 20 anos. Foi lá que construí minha carreira, minha família, minha vida nova. Clarice cresceu, estudou, tornou-se uma mulher independente. Formou-se em direito, seguindo um pouco os passos do doutor Augusto, que virou um grande amigo da família e padrinho dela. Em 1995, quando Clarice já estava na universidade, recebemos a notícia que minha mãe estava muito doente. Câncer, já em estágio avançado. Mesmo com toda a dor que carregava de Penedo, não podia abandoná-la naquele momento. Então, Bernardo e eu nos mudamos temporariamente para Maceió, que ficava mais perto de Penedo, mas sem as lembranças diretas que me assombravam. Minha mãe faleceu 6 meses depois. Nos seus últimos dias, finalmente conversamos sobre tudo o que aconteceu. Ela me pediu perdão por não ter me protegido, por ter se calado diante dos abusos do meu pai. Eu também era prisioneira, Alana, ela disse. Não tinha sua coragem. Perdoei-a, claro. Como não perdoar alguém que também foi vítima, apenas de um jeito diferente? Após o falecimento dela, decidimos ficar em Maceió. Bernardo conseguiu uma posição na Universidade Federal e eu transferi meu trabalho como psicóloga para cá. A cidade me encantou com suas praias, seu ritmo mais tranquilo que Salvador e a possibilidade de recomeçar mais uma vez. Em 2002, nossa Clarice nos deu o presente mais precioso. Helena, nossa netinha. Ela nasceu aqui mesmo em Maceió, onde Clarice se estabeleceu depois de se casar com Eduardo, um engenheiro ambiental que conheceu durante um projeto na universidade. Ver minha neta crescer foi como testemunhar um milagre diário. Helena estudou muito, sempre determinada, e foi a primeira da família a entrar em uma universidade fora do Nordeste. Fez medicina na USP. No dia da formatura dela, há 3 anos, chorei como criança. Era a realização não só do sonho dela, mas de um ciclo de libertação que começou comigo. Meu Bernardo partiu há 5 anos, um infarto fulminante enquanto dormia. Foi uma dor imensa, ainda é. Mas tivemos quase 5 décadas de amor verdadeiro, respeito e companheirismo. Ele me ensinou que nem todos os homens são como meu pai ou Ricardo, que existe bondade, existe amor genuíno. Hoje, aos 72 anos, vivo nesta casinha simples em Maceió, com vista para o mar da Pajuçara. Faço meu crochê, vendo o nascer do sol toda manhã, agradecendo por mais um dia. Clarice mora perto, vem me visitar quase todo dia com o marido. Helena está fazendo residência em São Paulo, mas me liga religiosamente toda semana, e nas férias vem ficar comigo. As tardes que passo na feirinha vendendo meu crochê são momentos de alegria. Converso com os turistas, conto histórias, nem todas, claro, e sinto que cada peça que faço carrega um pouquinho da minha história. Cada ponto é como um momento da vida, alguns apertados, outros mais soltos, mas todos necessários para formar o desenho final. Nunca mais soube do meu pai ou de Ricardo diretamente. Sei que ambos cumpriram suas penas e foram soltos eventualmente. Ouvi dizer que meu pai morreu há muitos anos, sozinho e falido. Ricardo, pelo que fiquei sabendo, deixou Alagoas depois da prisão, mas sinceramente não me importo. Eles já não têm poder sobre mim, não ocupam espaço nos meus pensamentos. A vida me ensinou que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente nos momentos em que achamos que vamos quebrar. E que sempre há um caminho para a liberdade, mesmo quando todas as portas parecem fechadas.
Meus queridos que estão me assistindo, se você está passando por algo parecido com o que passei, quero dizer do fundo do meu coração: você não está sozinha. Não está sozinho. E o que está acontecendo com você não é sua culpa. Nunca foi e nunca será. Aqueles que deveriam nos proteger, às vezes são os que mais nos machucam. Entendi isso da forma mais dolorosa. Mas também aprendi que sempre há uma saída, mesmo quando todas as portas parecem trancadas. Às vezes, a saída é uma janela pequena que não tínhamos notado antes, ou uma porta que precisamos construir com nossas próprias mãos. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Aos 18 anos, quando fugi daquela casa em Penedo, achei que minha vida tinha acabado antes mesmo de começar de verdade. Mas estava enganada. Era apenas o começo de uma jornada diferente da que eu imaginava. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Quando olho no espelho hoje, não vejo uma vítima, vejo uma sobrevivente. Uma mulher que enfrentou seus monstros e, embora tenha cicatrizes, está aqui para contar sua história. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nos momentos mais sombrios naquele quarto de hotel em Gramado, havia uma centelha em mim que se recusava a morrer. É essa centelha que todos temos e que ninguém pode apagar, a menos que permitamos. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Eles tomaram meu corpo, minha liberdade temporária, mas minha essência, quem eu realmente era, isso nunca conseguiram tocar. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Naquela noite, quando vi meu marido e meu pai brindando minha desgraça, eu poderia ter desistido. Estava à beira do abismo, literalmente. Mas algo em mim escolheu lutar, e essa escolha mudou tudo. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda há dias em que as lembranças voltam com força, mas aprendi a não deixar que esses momentos definam meus dias, minha vida. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Escolhi buscar ajuda, escolhi denunciar, escolhi reconstruir minha vida. E cada uma dessas escolhas me fez mais forte. Meus queridos que estão assistindo de todo canto do Brasil e do mundo, eu preciso que vocês façam algo muito importante agora mesmo. Se essa história tocou seu coração, se você conhece alguém que está presa numa situação de abuso, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Pode parecer algo simples, mas cada inscrição ajuda essa mensagem a chegar mais longe, a alcançar alguém que talvez esteja precisando ouvir exatamente isso neste momento. E apenas as poucas pessoas que conseguiram me assistir com atenção até agora, deixe nos comentários a palavra fieldade. Quero saber todas, queridas e queridos, que realmente simpatizaram comigo nessa jornada. Um abraço a todas e todos, beijo no coração e até mais.